Olá, boa noite a todos. É bom estar com vocês novamente neste domingo. Agora são 19 horas. Estamos aí dando início a esta live que vai estar transmitindo. Estaremos compartilhando através dessa live a palavra de Deus para as vossas vidas e os vossos corações nesta noite, aqui de José Bonifácio, do templo da segunda igreja do Evangelho Quadrangular. Somos os pastores Jorge e Maria Regina, pastores da segunda e da terceira igreja do Evangelho Quadrangular, e nesta noite estamos recebendo a ilustre visita do nosso líder de jovens, nosso irmão e amigo Carlinhos, que está aqui conosco. É um prazer tê-lo conosco, viu, Carlinhos? Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Que você possa ir entrando aí, as pessoas que já estão visualizando, tá? Vai montando a sua sala aí, convidando outras pessoas para estarem participando também, em o nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai estar falando conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Quero agradecer a toda a igreja que atendeu o clamor, que atendeu o chamado, para que nesta manhã, deste dia, desse domingo, nós estivéssemos jejuando. Obviamente que começamos o jejum a partir das 0 horas e fomos até o meio-dia. Glória a Deus, que nós sobrevivemos para vivenciar e participar de um jejum pela nação. Pela primeira vez, isso renderá frutos espirituais, ficará marcado na história, o dia em que a nação jejuou, o dia em que as placas denominacionais não prevaleceu sobre os fiéis de Deus, mas todos, de uma maneira geral, todos aqueles que acreditam, todos aqueles que creem, todos aqueles que esperam no Senhor, puderam juntos, pela mesma causa e no mesmo empenho, orar em prol da nossa nação, orar em prol das nossas autoridades, do nosso presidente, da nossa economia, da nossa saúde, da nossa segurança, e colocar diante de Deus uma nação que precisa da intervenção divina para que nós possamos nos livrar desse mal eminente, que assombra, que amedronta e que é traiçoeiro. Colocamos diante de Deus as nossas dificuldades, a nossa fragilidade, e reconhecemos que só o braço forte do Deus vivo e todo-poderoso pode nos dar a vitória e fazer-nos sair desta situação com a certeza de que daqui para frente tudo será diferente. Com certeza sairemos mais fortes e vitoriosos desta quarentena e desta ameaça, desse vírus terrível que está aí, talvez muito mais assombrando pelo fato da divulgação do que propriamente a eficácia da própria doença. Mas nós temos um Deus que está conosco, nós temos uma igreja que se dobrou hoje para orar ao Senhor. Fizemos clamor de horas e ao meio-dia consagramos esse jejum para que possamos ter uma bênção e uma resposta de Deus. Sei que você crê comigo, por isso você está aí do outro lado, por isso nós estamos aqui nesta noite para transmitir uma palavra. Quero lembrar vocês, queridos, de que houve, na época dos reis de Israel, uma grande ameaça também contra o reino de Israel. Ali os inimigos estavam prontos para destruir, e o número dos inimigos era bem maior do que a força que o exército de Israel e o número de guerreiros tinha para combater. E alguém veio então e trouxe uma notícia ruim, dizendo para Josafá:
Olha, se levanta aí um grande exército contra o teu reino, contra o teu povo. É uma multidão enorme, né? E já está bem próximo. Às vezes nós recebemos algumas notícias ruins, não é verdade? Às vezes existem alguns mensageiros que nos trazem assim notícias que nos tira assim a paz, que nos tira o sossego e nos faz até pensar e temer diante da iminente ameaça que nós possamos ser prejudicados ou talvez derrotados. Eu quero ler com vocês, você que tem uma Bíblia de papel aí na sua casa, eu quero que você pega ela, e nós vamos ler em 2 Crônicas, no capítulo 20. Enquanto você pega a sua Bíblia aí, eu quero agradecer as pessoas que estão conosco aí, Temos aí algumas pessoas já conosco, acompanhando aí ao vivo a nossa live, e que você possa, em nome de Jesus, ser revestido da graça e do poder de Deus nesta noite. Saiba que Deus, quando Ele tem um propósito na vida de alguém, esse propósito dele, Ele não muda jamais. Ele vai realmente dar a vitória. Acredite tão somente que Deus está com você. E se Deus está com você, você não deve temer, porque o Senhor, Ele não te abandona, Ele não te deixa. O Senhor é o teu ajudador, é a tua defesa, é o teu porto seguro. Que Deus nesta noite possa então estar nos abençoando. Capítulo 20 de 2 Crônicas, a palavra começa dizendo, o texto cronográfico aqui diz: Deus concedeu a Jeosafá a vitória sobre os seus inimigos. E o versículo 1 começa dizendo: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os outros amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Veja bem que aqui os inimigos se juntam para ir contra Israel, para tentar exterminar, derrotando Israel. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Veja bem, queridos, que diante da ameaça, do poderio do exército, ou dos exércitos das nações que se ajuntaram para combater contra Jeosafá e o povo de Israel, Jeosafá, compreendendo que o seu exército, o número de homens, não era compatível para fazer uma guerra à altura e sair vencedor. Por isso ele temeu, e quando ele temeu, ele voltou os olhos para Deus, porque ele sabia que pela força do seu braço, pela espada dos seus guerreiros, eles jamais poderiam vencer esta batalha, vencer esta guerra. Então eles proclamam agora, buscar ao Senhor, e proclamam um jejum. O versículo 6 continua dizendo: e disse em oração Josué ao Senhor, Jeosafá ao Senhor: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos e nações, e na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir?
Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, fome ou peste, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles desviaram e não destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Esses exércitos, essas nações, estavam revoltadas com a herança de Israel, aonde eles já estavam estabelecidos. Eles queriam arrancá-los pela força, pela espada e pela guerra. Mas aqui Josué está em oração, clamando a Deus, e ele diz no versículo 12: ah, nosso Deus, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Como é maravilhoso quando um líder, que tem um comando sobre um povo, sobre uma nação, ele tem o coração aquebrantado e os olhos deles está posto no Senhor, que sabe que o Senhor é que livra, o Senhor é que vai de encontro aos teus filhos, aqueles que clamam. O Senhor diz na sequência: essa guerra não é vossa, mas essa guerra é minha. E ele continua dizendo no versículo 13: e todo Judá estava em pé perante o Senhor. Estavam todos ouvindo aqui Jeosafá, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, unanimemente eles pararam para ouvir a voz do líder. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jael, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Veja bem que na hora que houve um clamor, na hora que Jeosafá coloca diante do Senhor a fraqueza, e que todos estão ali, inclusive mulheres e crianças, jejuando e buscando o Senhor coloca um profeta, e o Senhor fala através daquele homem para levar uma mensagem de esperança. Versículo 15 diz assim: e disse, olha aqui que o Espírito do Senhor diz aqui, através então de Jaziel: dai ouvido todo Judá, é Deus falando na boca dele, dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Sabia que Deus se importa com a sua luta? Muitas pessoas às vezes se entregam ao fracasso, à decepção, à doença, ao medo, e para de lutar. Acha que Deus não se importa, que as pessoas que estão à sua volta não se importam, mas Deus se importa. E aqui Deus diz: esta peleja não é vossa, mas esta peleja é minha. Amanhã descereis contra eles, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis ao fim do vale, diante do deserto de Jeruel.
nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados à distância e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saís ao encontro deles na batalha, porque o Senhor será convosco. O Senhor, Ele diz que eles não precisariam lutar, e convida eles para se colocar à distância, para ver o próprio Deus batalhando por eles. Então Josafá se prostrou perante o Senhor com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Diante destas palavras do profeta, eles compreenderam que Deus estava falando na boca do profeta, para que eles não temessem diante das circunstâncias, ainda que aquele exército fosse um exército mortal pelo tamanho e as nações que se ajuntavam contra Israel. Mas o Senhor diz: ei, eu sou com vocês, não temam, essa batalha não é de vocês, vocês não vão precisar lutar, só se coloca à distância e veja o livramento que eu vos darei. Então eles se prostram em adoração, em agradecimento ao Senhor. E levantaram-se os levitas e os filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvar ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Eles começaram a cantar, né? Eles sabiam que haveria um livramento, eles sabiam que Deus não os abandonaria. Por isso eu te digo que Deus nunca te abandona. Então esteja sempre alegre, louve ao Senhor, diante das circunstâncias, do medo e do desespero, acredita que Deus é o Deus que vai te dar o livramento, cante tão somente, né? E pela manhã cedo, eles se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Eles foram como de fato Deus disse para eles irem, né? E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Nós precisamos acreditar em Deus para que nós possamos estar seguros, para que nós possamos ser protegidos, né? E crer nos profetas, na voz que clama hoje uma palavra, na direção de Deus. Nós precisamos crer. Crer é ter esperança, é aguardar, é saber que o socorro virá. Crê nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores ao Senhor, para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Veja bem que Amon e Moabe estava pronto para a guerra, e o Senhor colocou uma confusão, e eles se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir. Eles estavam juntos e de repente eles começam a batalhar entre si, e Amon e Moabe, ele destrói aquele exército de Seir das montanhas, e quando eles terminam, a espada de um volta contra o outro, e agora Amon e Moabe se matam entre si,
Deus coloca uma confusão, e o espírito de destruição que estava no coração deles contra Israel, agora eles lutam um contra o outro. Os seus companheiros se autodestroem e se aniquilam a todos. Nisto chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jazia em terra, nenhum escapou. Oh, queridos, esse Deus é maravilhoso. Ele prometeu a Jeosafá: essa guerra é minha, tão somente louve, assista, sou eu que vou lutar por vocês. Como compensa servir a esse Deus, como compensa prostrarmos diante da majestade do Senhor e confiar nele. Então vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podia levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beracá, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beracá até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com instrumentos, saltérios, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Veja bem que nós estamos cercados de uma nuvem de inimigos invisíveis. Assim como naquele tempo Jeosafá e Israel estava numa situação difícil. Somente Deus poderia socorrê-los e livrá-los daquela situação. E Deus não os desamparou. Houve a proclamação por parte de Jeosafá, e um jejum foi estabelecido, e o povo clamaram ao Senhor, clamaram as misericórdias do Senhor, e o Senhor entrou com providência, e o Senhor deu a vitória aos seus filhos, a Jeosafá e a Israel. Eu volto a repetir aquilo que no início dessa live eu disse, né? Eu me alegro por ter sobrevivido. Vai ficar na história esse primeiro jejum em termos de nação, por uma causa, aonde líderes religiosos colocaram diante de Deus, e o presidente deu ouvido e convocou a nação. Domingo é dia de jejum. Esse jejum foi um quebrantamento, um reconhecimento do povo brasileiro, daqueles que fizeram e daqueles que acreditam, em prol de buscar socorro em Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempo em que uma ameaça de uma doença, desse vírus, que já espalhou para o mundo inteiro, e está aí uma imprensa assombrando cada dia mais, né? Quando proclamam uma morte, é como se tivesse feito um gol, ou morreu a primeira pessoa de corona em tal lugar. Eu gostaria que eles dissessem, ou foi curado pessoas em tal lugar.
mas nós estamos aí na iminência de que Deus vem entrar com socorro. Assim como nós temos falado aqui em outras lives, nós temos colocado diante de Deus que o Senhor possa entrar com providências e amenizar, porque já é uma realidade esse vírus aqui no Brasil, mas que o Senhor possa amenizar, que o Senhor possa entrar com a providência dos céus para aplacar esta praga. Por isso nós jejuamos nesse dia, e nós sabemos que Deus recebeu esse jejum, essa nação se posicionou diante de Deus. Eu ainda coloquei essa semana que estaríamos jejuando e pedi, por favor, sem placas denominacionais. Então não houve o destaque, igreja tal está jejuando em prol da causa, igreja tal, não, foram todos homens e mulheres cristãos que dobraram os joelhos sem estar proclamando a sua fé na sua placa ou o seu líder. Nós temos pedido juntamente que esse vírus seja o menos possível nocível à nossa nação, que todo esse aparato que estão fazendo pelo medo, de uma praga iminente que venha ter um pico e ter milhares e milhares de mortes, nós repreendemos agora esta força negativa para que isso cesse e desapareça. Nós estamos orando para que esses hospitais de campanha que têm sido feitos não precisam serem usados. Nós estamos pedindo a Deus para que esses profissionais da saúde sejam corajosos e creia que eles têm sim uma responsabilidade, mas acima da ciência, acima do remédio, acima do socorro, que não se pode negar, existe um Deus vivo, que é capaz de nos socorrer. Nós oramos pelo nosso presidente, sim, oramos pelo nosso presidente, porque a palavra nos ensina que nós precisamos orar pelas nossas lideranças, e que não há autoridade que não seja instituída por Deus. O presidente, ele está trabalhando pela causa desta nação, é um homem que Deus permitiu estar lá, mas é um homem que tem sido atacado e bombardeado. Nós temos visto que o nosso país estão tentando desestabilizar, colocar a crise desse corona, mas com estratégias políticas, para que possa trazer o caos e desestabelecer a economia do nosso país. Mas nós clamamos ao Deus vivo, Deus que todo intento maligno se destrói entre si, e que prevaleça a tua justiça, e que o teu povo não seja envergonhado, para que possamos honrar o teu nome e dizer que o Senhor é Deus, porque nós cremos, ó Pai, que tu está conosco, cremos que os teus olhos estão sobre a nossa nação, cremos que existe, ó Senhor, pessoas verdadeiramente com o coração voltado, que clama verdadeiramente ao Senhor, e que vive, ó Deus, em santidade, e que acredita que essa nação pertence ao Senhor. O Senhor mesmo fala na tua palavra que feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Pai, tome esta nação, Pai, seja o Senhor desta nação, seja o patrono desta nação, porque é assim que a tua palavra nos ensina. E entra, Senhor, com providência, trazendo a cura, trazendo a paz, trazendo, ó Senhor, a estabilidade. Ó Senhor, em o nome de Jesus, ajude, ó Senhor, aqueles que precisam. Ó Deus, que nós possamos voltar o mais breve possível trabalhar. Ó Deus, o comércio está fechado, os pequenos comerciantes, ó Senhor, estão clamando. Ó Deus, está havendo demissão, havendo, ó Senhor, ó Pai Santo, uma desestabilidade, as pessoas estão com medo, ó Pai. Em nome de Jesus, daqui a pouco, ó Deus, começa a faltar as coisas. Alguns espertos, ó Deus, aumentam o preço, que diante da crise eles se tornam aproveitadores. Mas que haja consciência, ó Deus, que esse não seja um tempo de nós acumularmos, não seja tempo, ó Deus, de nós trazermos para nós, ó Deus, multiplicar valores,
que seja tempo de nós estendermos a mão fraternalmente para levarmos o socorro para aquele que pede. Não é tempo de vender, é tempo de doar. Não é tempo de ajuntar, é tempo de dividir. Não é tempo de ficar na sua clausura, é tempo de sair. Não é tempo de defender a tua crença, a tua placa, a tua religião. É tempo de clamar a Deus por todos, pela nossa nação. É tempo de pedir a Deus: Senhor, traga paz, traga alegria, traga força, para que nós possamos continuar acreditando que há um propósito do Senhor para as nossas vidas. Assim como o Senhor deu a vitória ao reino de Israel, assim como Jeosafá, que não podia ser comparado pela grandeza e pela potência daqueles exércitos, daquelas nações, mas ele foi livrado pela tua mão. O Senhor desbaratou aquele exército, aquele mal, e houve depois ainda, ó Deus, aqueles que foram convocados, eles estavam ali, e quando eles olharam para o vale, só havia mortos, eles tinham se destruído. Então Israel desceu para colher o fruto, o despojo. O que é o despojo? Eles foram em todos aqueles cadáveres, né? Aqueles homens, eles tinham bens do seu corpo, né? Então eles tiraram aqueles bens que eles tinham: escudo de ouro, espada com cabo de ouro, né? Anéis, pulseiras, pingentes. E a palavra diz que por 3 dias eles saquearam aqueles mortos que não conseguia levar de tanta riqueza. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos desbaratar, ó Deus, nesse momento, esse exército negativo e contrário, que tenta, ó Deus, articular o mal contra esta nação, desde a doença até as questões políticas, e que nós que estamos orando e acreditando no Senhor, possamos colher também o despojo depois desses, ó Senhor, que estão tentando, ó Pai, nos destruir a esperança, destruir a família, destruir a paz, desestabilizar com o medo, ó Pai, em o nome de Jesus, que seja desbaratado e que o teu povo possa sair vencedor desta batalha, porque o Senhor está conosco. Ah, meu Pai, em o nome de Jesus, nós esperamos em Ti, que estas palavras possam penetrar fundo nos nossos corações, que essas pessoas que acompanham esta live, ó Deus, esta live será gravada, ó Deus, e será repostada por muitos outros e compartilhada, que ela possa alcançar dezenas de pessoas, centenas e milhares e dezenas de milhares de pessoas, e que essa esperança possa estar nos corações de todos, sabendo que existe um Deus que vela, ora e olha pelas nossas nações, pela nossa nação. É o que nós pedimos e agradecemos. Ainda, ó Deus, eu levanto a minha mão e a minha voz, porque, ó Deus, não é apenas o Brasil, mas todos os países do mundo praticamente, ó Deus, está sendo atacado, ó Pai Santo, está sendo contaminado. Da mesma maneira, ó Deus, que eu te peço pela nossa nação, eu peço por todo o planeta. Da mesma maneira que eu peço pela minha família, eu peço por todas as famílias da terra. Da mesma maneira que eu peço pela nossa comunidade, nosso povo e a nossa igreja, eu peço por todas as comunidades, por todos os povos e todas as igrejas, ó Deus. Alcance os pastores, ó Pai Santo, entre com providência, abençoando-os, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e o poder do Deus vivo e todo-poderoso esteja e permaneça sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus, graças a Deus. São 7h38 e nós estamos aqui encerrando mais essa transmissão da Palavra de Deus, nesse início de noite de domingo. Quero profetizar uma semana de bênção para todos vocês, viu? Tenha uma semana de paz, que Deus possa vos abençoar. Creia em Deus, tá? Continue orando, continue confiando, e Deus é contigo. Que o Senhor alcance a tua casa, alcance a tua família, alcance os teus filhos e te dê a paz,
te dê o livramento e traga sobre você a segurança e a bênção. Em nome de Jesus. Amanhã às 6 da tarde estaremos aqui, com a live O Momento da Prece. Que lindo vocês se despedindo, né? Glória a Deus, obrigado pela companhia de vocês, vocês nos alegram. Amanhã às 6 da tarde, terça-feira às 6 da tarde, quarta-feira estaremos aqui novamente para transmitir a palavra às 7 da noite. Quero que vocês acompanhem as nossas lives lá no YouTube. Entra lá no YouTube, né? Acesse lá, Pastor Antoninho Zorzi. Você vai poder assistir ali e também compartilhar com seus irmãos e com seus amigos. Deus os abençoe a todos, um abraço, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja na vida, na casa de todos vocês. Deus os abençoe, fiquem em paz e até mais.